Boa noite a todos. A gente vai dar prosseguimento ao nosso seminário, é o nosso segundo seminário, o segundo texto, que é a responsabilidade tributária dos negócios jurídicos relativos ao estabelecimento empresarial, tá? Nosso segundo texto vai ser apresentado por mim, Juliana, pela Tainara e pela Vivi. Então, assim, inicialmente, eu vou trazer aqui para vocês alguns conceitos referente ao trabalho, que conceitos esses que a gente não pode confundir. E para ficar bem melhor, para a gente compreender bem melhor, o que seria o estabelecimento empresarial? O estabelecimento empresarial, ele consiste em um conjunto de bens, sendo eles corpóreos e incorpóreos, que é organizado pelo empresário ou por uma sociedade empresária, para fins do exercício da empresa. Esse conceito ele também está atualmente disciplinado no Código Civil de 2002, no seu artigo 1142. O que seria a empresa? A empresa ela consiste numa atividade econômica organizada para a produção e a circulação de bens e serviços, ao passo que a sociedade empresária ou o empresário, essa denominação de empresário é para aquelas empresas que têm uma empresa de caráter individual. Então, tanto a sociedade empresária quanto o empresário são sujeitos de direitos que eles se juntam num feixe de relações jurídicas que são necessárias ao exercício da empresa. Um outro conceito também é o do estabelecimento, que eu acabei de pronunciar novamente, que eu acabei de pronunciar no artigo 1142, conjunto de bens que se organiza com a finalidade de exercer a empresa. Segundo o Oscar Barreto Filho, nós não podemos confundir o estabelecimento e a empresa. O estabelecimento, ele é um objeto de direito e a empresa é uma atividade exercida pelo empresário. Por mais que eles possuem uma estreita dependência, isso porque eles estão correlacionados com relação ao meio e ao fim, eles não podem ser confundidos, tá? E devido à evolução do direito comercial, as pessoas, os doutrinadores, eles começaram a contemplar também a noção de estabelecimento comercial e industrial dentro do estabelecimento empresarial. Então, ele contempla essas duas outras noções, tá? Isso porque no direito comercial ele está fundado subjetivamente na ideia do comerciante e objetivamente na ideia dos atos do comércio. Outro ponto que eu tenho que trazer para vocês é a questão de que fundo de comércio e fundo de mercantil também é utilizado com a expressão de estabelecimento empresarial. Então, são essas pequenas noções que nós temos que ter, que nós temos que compreender para melhor entender o texto e o que eu vou passar para vocês. Dando prosseguimento, eu vou também falar na questão da natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Então, muito já se discutiu acerca da natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Mas com o advento do Código Civil, essa discussão ela se encerrou e hoje a gente identifica o estabelecimento como sendo uma universalidade. O que seria essa universalidade? Essa universalidade ela seria um conjunto de objetos que reunidos eles vão alcançar uma significação jurídica distinta dos próprios elementos que o compõem. Como assim? Um exemplo, né? Você tem um determinado estabelecimento que pode ser o objeto de um negócio jurídico de alienação como um todo ou fracionado, tá? Ele pode ser fracionado. Ou seja, aqui você estaria desmembrando a universalidade desse estabelecimento, para que você possa negociar os seus elementos, como, por exemplo, uma máquina que compõe o ativo desta empresa. Isso também está disciplinado no Código Civil, no seu artigo 1143, que diz o seguinte: pode o estabelecimento
ser um objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, e que sejam compatíveis com a sua natureza. No entanto, hoje ainda acaba se discutindo que tipo de universalidade identifica um estabelecimento empresarial. Se seria uma universalidade de fato ou de direito. Então, a de fato é aquela formada pelos bens materiais e imateriais. Em outras palavras, é aquele complexo de bens que tem a finalidade que é determinada por uma pessoa, seja ela uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, por exemplo, um acervo de uma biblioteca. Enquanto que a universalidade de direito é aquela que você também tem um conjunto feito por um complexo de bens, mas a finalidade é determinada pela lei, como uma massa falida e a herança. Com base no artigo 1142 do Código Civil, nós podemos perceber a vontade do empresário, né, ou da sociedade empresária. Você tem também uma organização de um determinado complexo de bens, né, e o emprego que é determinado por esta finalidade, que seria consistente do exercício de uma empresa. Então, esse seria com base no artigo 1142. Desse modo todo que eu falei agora para vocês, a transmissão de um estabelecimento empresarial, ele não levará à permanente conclusão de que vai ser transferida as dívidas relacionadas à atividade, porque vai depender de certas regras específicas. Isso porque temos diferentes segmentos jurídicos que vão assegurar o direito dos possíveis credores, entendeu? Então, que vai determinar que se vai ser responsabilizado ou não pelas dívidas por parte do adquirente. Então, esse seria a natureza jurídica de um estabelecimento empresarial. Hoje em dia, a maioria dos doutrinadores, eles disciplinam que é uma universalidade de fato e não de direito. Nós temos também a questão dos elementos e dos atributos de um estabelecimento empresarial. E o que seria esses elementos? Os elementos são aqueles que vão compor o estabelecimento empresarial e consiste nos bens corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, que são utilizados no exercício da empresa. Só que nós não temos uma pré-determinação jurídica acerca de quais vão ser esses elementos, né? Eu tenho aqui, nós podemos também falar que esses elementos do estabelecimento pode ser o imóvel, pode ser o ponto comercial, o título do estabelecimento, as máquinas, os veículos, o mobiliário, as mercadorias, matéria-prima, dentre outros que podem aparecer, né? Que tem doutrinadores que colocam outros mais. Nós temos também que ver que o estabelecimento é uma organização, de modo que para se tornar apto ao exercício da empresa, essa organização ela tem que ter o aviamento e a clientela. São dois pontos importantes, tá? Para você ter uma organização apta do estabelecimento. O aviamento é uma aptidão do estabelecimento em produzir resultados positivos, ou seja, a questão do lucro. Então, isso está mais relacionado com a qualidade e não com um elemento, tá? Então, o aviamento, o que vai contribuir para a formação desse aviamento? Nós temos a boa localização do ponto comercial, nós temos a questão da estrutura adequada dos equipamentos, a reputação do empresário também é muito visada, a fama da marca, a perícia na execução dos serviços também, a pontualidade. Então, são coisas que vai formar o aviamento para a produção de resultados positivos, ou seja, o lucro. Esse aviamento ele pode ocorrer de duas formas. Nós temos o aviamento objetivo real e o subjetivo ou pessoal. Aquele que vai ser transferido com o estabelecimento
é o aviamento objetivo ou real, porque ele vai decorrer da qualidade do estabelecimento, enquanto o outro ele não pode ser, não é uma medida para transmissão, uma vez que ele se refere às condições pessoais do empresário e da sociedade empresária. Então, esse aviamento, ele é a chave para você identificar a ocorrência ou não da transmissão do estabelecimento. Segundo Hugo Barreto, ele fala que não é possível cogitar da transferência do estabelecimento desacompanhada do aviamento, ou seja, de uma qualidade que lhe é inerente. Então, isso também você vai acompanhar na questão essa identificação se baseia muito na questão da responsabilidade que trata o artigo 133 do Código Tributário Nacional, que vai ser visto mais adiante. Um outro ponto, um outro fator, um outro atributo, na verdade, do estabelecimento é a clientela. A clientela são os indivíduos que estão relacionados à atividade daquele determinado estabelecimento, né? Eles vão lá adquirir bens e serviços que estão sendo ofertados, né? E aqui não trata de um elemento do estabelecimento, porque não é um bem que é passível de uma apropriação jurídica. A clientela, por sua vez, ela está estreitamente ligada ao aviamento, uma vez que a clientela ela influi na conservação e ampliação do aviamento, ao passo que o aviamento ele contribui para a manutenção e o incremento da clientela.